Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. Quero agradecer a você que já tem acompanhado os programas anteriores e hoje nós estamos começando uma nova série dizendo para você que é extremamente importante você aprender a lidar com as suas emoções para poder alcançar resultados satisfatórios. Nenhuma pessoa consegue alcançar resultados satisfatórios se primeiramente ela não aprender a lidar com os processos. Propósito só são vividos para quem sabe lidar com os processos. Entre o sucesso e o fracasso, existe algo que nós precisamos aprender a lidar, que é justamente o processo. E Deus escolheu fazer isso em nossas vidas para que possamos aprender algumas lições. Entre elas, nós devemos aprender que tudo que vem de maneira fácil acaba não tendo o devido valor. E nós temos na história da Bíblia, na história da humanidade, muitos homens e mulheres que não souberam lidar com os processos e muitos chegaram a fracassar. Então, é extremamente você manter a sua saúde emocional para que você possa lidar com os processos. Eu ouvi um grande palestrante dizer que pessoas que querem ser bem-sucedidas, mas sem pagar um preço, ou pessoas que querem conquistar e chegar à fama de maneira rápida, sem pagar o devido preço necessário para isso, elas estão correndo um sério risco de sofrer uma grande frustração. Porque entre o sucesso de uma pessoa vai ter processos que provavelmente, entre eles, dolorosos. E nós aprendemos a lidar com isso. E você só aprende a lidar com situações dolorosas se você estiver emocionalmente bem resolvido. Por isso que o programa Cura para a Alma vem trabalhando a base, a questão de você saber lidar com as suas emoções. Porque, acredite, sucesso ou fracasso tem tudo a ver com as emoções. Eu quero começar dizendo para você que você precisa aprender a valorizar as pequenas coisas. Não se esqueça. Nenhuma pessoa começa grande, nenhum sucesso começa grande. E aquilo que você recebe já pronto, você não vai dar o devido valor. Tenho trabalhado ao longo dos anos com pessoas que estão no processo de deixar um legado para os filhos, a famosa herança. E hoje existem empresa especializada em preparar os futuros herdeiros, ou chama-se hoje os sucessores. E normalmente quando é uma empresa de família, os proprietários já começam a ser orientados a preparar os filhos desde criança em um processo de transição. Porque um dos maiores fracassos é um pai pegar uma herança, algo que ele conquistou durante muitos anos, e entregar na mão de um filho que não sabe dar o devido valor. Normalmente, quando a pessoa pega algo que já vem pronto, por não saber dar o devido valor, ela acaba fracassando. Então, tudo aquilo que começa pequeno e você começa a conquistar passo a passo, acredite, lá no final você vai dar um valor extraordinário, porque é assim que começa na nossa vida. Então, valorize os pequenos começos, valorize as pequenas coisas. Na Bíblia há uma promessa de Deus para todos nós que diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quando você aprende a valorizar as pequenas coisas, quando elas crescem, você vai dar o devido valor. E muitos vão conhecer o teu sucesso, mas não vai saber da tua história. Porque por trás de todo homem, toda mulher bem-sucedido, tem uma história. E essa história é recheada de
muitos momentos difíceis, mas em todas elas você vai perceber que a pessoa teve que ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente. Porque se você não é bem resolvido emocionalmente, você não será feliz nem nas suas conquistas. E é bem provável que o fracasso será iminente. Então, uma outra verdade: quando conquistamos algo a custo de muitos esforços e muitas lutas, passamos a valorizar melhor. Eu posso citar aqui para você duas situações do que eu estou falando. Uma delas é a história do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando Samuel, o profeta Samuel, ainda era juiz e profeta, os anciãos pediram que fosse estabelecido um rei para que fosse à guerra com eles. E então Deus revelou a Samuel que Saul deveria ser o rei. E a história de Saul começa ele em busca de duas jumentas do seu pai que haviam se perdido. E quando Saul chega na cidade em que estava o profeta Samuel, Samuel já o reconheceu, Samuel o levou para um jantar e ele comeu a melhor parte da carne que foi servida. E a Bíblia diz que naquela madrugada Samuel ungiu a rei. E ele saiu dali ungido a rei. Mas interessante que já no capítulo 15 de 1 Reis, Saul, ele entra, ou melhor, 2 Reis, Saul entra para a história como sendo rejeitado por Deus. Saul não soube valorizar o reinado que foi entregue a ele de mãos beijadas, como se diz na linguagem popular. Saul não deu devido valor e ele foi reprovado por Deus. O segundo rei depois de Saul foi Davi. A Bíblia começa a contar a história de Davi cuidando das ovelhas do seu pai lá no pasto. É tanto que no momento em que Samuel vai ungí-lo, ele não está. Todos os filhos estavam na casa de Jessé, ao passo em que Davi se encontrava lá no campo cuidando das ovelhas. Davi é convidado, ele é ungido a rei e começa a história de Davi. Tempos depois ele vai visitar os seus irmãos que estavam em guerra junto com o exército de Israel, ele servia o exército e ali estava enfrentando Golias. E Davi entra para a história quando ele enfrenta a Golias. Ele mata o gigante, ele é aclamado por todos e começa então uma perseguição por parte de Saul. E alguns anos depois, aproximadamente 17 anos após ser ungido rei, Davi de fato tornou-se rei depois de muitas lutas, muitas perseguições. Davi entra para a história como sendo o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi só cometeu um erro. Foi no caso da Betseba e Urias. Mas Davi se arrependeu profundamente. E Davi foi aquele homem que serviu a Deus na sua geração de maneira íntegra. Então nós temos aqui dois paralelos. Um rei, o primeiro que é Saul, que pegou o rei de mãos beijadas, o reino de mãos beijadas, não soube valorizar e logo perdeu. Mas nós pegamos em segundo lugar a história de Davi, que antes de ser rei, teve que conquistar o seu espaço e ele começa então destruindo o gigante. Então, aprenda a valorizar. Aquilo que vem de mãos beijadas, normalmente você não valoriza. Outra verdade, Deus nos revela sonhos, mas Ele não vai revelar os processos que temos até conquistar os sonhos. E aqui eu trago à memória a história de José. Sim, José do Egito. A Bíblia diz que José ainda era adolescente quando ele começou a sonhar com tudo o que ia acontecer com ele. Ele tem dois sonhos. O primeiro sonho, ele tem os feixes de trigo se curvando ao dele. Depois, a lua e as estrelas se curvando.
diante dele e jogar dentro de um poço, depois ser vendido como escravo, ir para a casa de um homem por nome Potifar, e ali você ser acusado de abusar sexualmente da esposa dele, você será caluniado, será jogado em uma prisão. Nessa prisão você vai ajudar uma pessoa e essa pessoa vai esquecer de você, e só mais tarde é que você vai realmente chegar onde eu quero que você chegue. Eu te faço uma pergunta: será que José aceitaria ou ele passaria a vez para um dos seus irmãos? Sabe, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar algo, você que está nos assistindo. Deus revela sonhos, mas Ele não vai revelar o processo, porque se Ele for revelar o processo entre a promessa e o cumprimento dela, provavelmente eu e você nós desistiríamos. Eu estou vivendo algumas coisas na minha vida hoje e a custo de um processo até mesmo de muitas dores. E tudo aquilo que nós já falamos, rejeições, amargura, tristeza, dores, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse conhecimento de algum desses processos, algumas situações que aconteceu nesse processo, eu teria desistido. Então não reclame do processo. Só vive propósito quem sabe lidar com o processo. E processo tem tudo a ver com as suas emoções. Uma outra verdade que eu quero deixar aqui para você é que Deus nunca perde o controle das coisas. O mesmo Deus que permite processo em nossas vidas, e muitas vezes processos até dolorosos, Ele nunca perde o controle. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não vem sobre vós tentação que não seja humana, porque Deus que é fiel não permitirá que sejais tentado além do que possa suportar, porque junto com a tentação Ele vai mandar o escape. Então Deus não perde o controle. Seja qual for o processo que você está vivendo, Deus não perdeu o controle. O processo faz parte da maturidade. O processo faz parte da musculatura espiritual. O processo nos leva à experiência. O processo nos leva a ter experiência de tal maneira que lá na frente você vai ajudar outras pessoas. Então, é importante que você não reclame pelo processo que você está passando. Mesmo que seja um processo de dor, mesmo que seja um processo que você imagina que não vai suportar, acredite, Deus não daria nada que fosse além da sua capacidade. Ele te conhece. Ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde pode permitir. Quando nós lemos a história de Jó, nós vamos ver que o segundo estágio da vida de Jó foi melhor que o primeiro. Mas para alcançar um sucesso maior ao fim da sua história, Jó passou por um processo de dor, de sofrimento, de abandono. Jó passou por um processo de perdas. Jó passou por um processo terrível, mas ao fim dele tinha a bênção de Deus, tinha o cuidado de Deus. Então eu quero deixar para você essa grande verdade: Deus não perde o controle. O que Deus tem para você vai acontecer. Deus tem um propósito para a tua vida, esse propósito vai acontecer. Porém, Deus não vai te isentar dos processos. Existe uma canção que eu gosto muito que diz: não temas, porque o Deus que prometeu, Ele garante. Só que entre a promessa e o cumprimento dela, existe uma ponte. E essa ponte chama-se tempo. E nesse tempo tem processos. E o processo muitas vezes pode ser de dores. Mas acredite, em cada parte desse processo tem um propósito de Deus para te levar ao amadurecimento. Tiago capítulo 1 diz assim:
tende vós grande alegria o fato de passar por grandes tribulações, porque a tribulação produz paciência, produz perseverança. As provações trabalham inclusive o nosso caráter. Deus permite provações para nos levar a um estágio maior de amadurecimento e muitas vezes nos capacitando, nos preparando para suportar situações mais difíceis que possam vir pela frente. Então, quero deixar essa palavra para você. Busque em Deus equilíbrio emocional. Busque em Deus saúde emocional, para você, inclusive, suportar o processo que há entre aquilo que você quer conquistar e o sucesso da conquista. A minha oração é que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que em meio ao processo, seja qual for o processo que você está vivendo, você tenha a capacidade de suportar a dor, sabendo que ao final dela você será feliz, abençoado e Deus te fará chegar onde quer que você chegue. Deus te abençoe, fique na paz. Estou à sua disposição, pode nos procurar na live ou então pelo nosso contato e Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.